onde a criatividade está cada vez mais escassa e a chegada de uma inteligência artificial já não é mais novidade para ninguém, não é só Hollywood que vive sofrendo com a maldição das continuações, já que aqui no cinema nacional nós tivemos nos últimos tempos exemplos como Opa aí Ó 2, Estômago 2 e até Os Farofeiros 2. E a gente fica cada vez mais apreensivo pensando: qual será a obra que vai ser a vítima da vez? E não teve jeito, pessoal, porque chegou a hora do Alto da Compadecida passar por essa prova de fogo. Mas e aí? Será que a obra de Ariano Suassuna conseguiu sobreviver ao tempo ou acabou virando só um produto de mercado como ele mesmo dizia? Então, roda a vinheta aí, bora trocar essa ideia. O meu nome é Branco e no episódio de hoje do Refúgio Nerd nós vamos falar dessa continuação que ninguém pediu e nem tava esperando e acabou virando a maior estreia do cinema nacional depois da pandemia. Eu tô falando de O Alto da Compadecida 2. Após 70 anos da sua publicação e tendo a primeira adaptação para as telonas acontecendo no ano de 1969 e a segunda nos anos 2000, no primeiro trimestre de 2023 foi anunciado que O Alto da Compadecida ganharia uma continuação e que seria dirigida novamente pelo diretor Guel Arraes e teria como parceria Flávia Lacerda e traria de volta aos papéis originais Selton Mello e Matheus Nastergaile. E no momento que eu escolhi essa notícia, veio aquela sensação de nostalgia, porque querendo ou não, pra você que tem 30 a mais, sabe que a adaptação de 2000 marcou a nossa infância, mas junto a isso também veio uma questão na minha cabeça de será que precisava de uma continuação? Vai ficar mexendo no que é perfeito? Mas depois de acompanhar toda a campanha de marketing que o Matheus e o Selton fizeram indo diversos eventos e amostras de cinema, começou a dar aquela vontade de tipo, mano, vou dar uma segunda chance de ver esses dois figuraças junto interpretando esses personagens tão icônicos. Em uma breve sinopse sobre o filme, nós voltamos para a cidade de Itaperoá, que no momento tá passando por uma seca crítica lá Mad Max. E tem como seu principal ponto turístico a igreja, no momento totalmente devastada e que só se mantém de pé por causa do nosso guia turístico e guardião, que é o Chicó. E no meio desse cenário de falta de recurso e pobreza extrema, acabam surgindo duas figuras bem peculiares que são como pseudo-líderes dentro da cidade, controlando toda a economia do local através de mão de obra, através de meio de comunicação e até com venda de eletrodoméstico e crediário totalmente duvidoso, e eles dois acabam querendo concorrer à prefeitura de Itaperoá. Falar que o diretor Guel Arraes é o monstro sagrado do cinema nacional é meio que chover no molhado, porque o currículo do homem é embaçado, já que ele carrega obras como Caramuru, lançado em 2000, ou se não Lisbela e Prisioneiro, de 2003, e até o filme Romance, de 2008, que pra mim é um dos meus preferidos. E a gente acaba achando meio estranho quando um diretor que tem uma assinatura tão forte quanto o Guel Arraes escolhe querer fazer tipo uma continuação de algum dos filmes, já que até então não era o caso do diretor, porque no currículo dele não tem nenhuma continuação, e a gente acabou descolando que ele retomaria o projeto para fazer O Alto da Compadecida 2, porque a própria família do Ariano Suassuna já tinha aprovado o roteiro e a produção do longa. Então foi aquilo, né, família? Vocês decidiram fazer, aguçaram nossa curiosidade, mexeram com a nossa nostalgia, então demorou, nós tá aqui. Nós vamos assistir esse filme. E aí, vai valer a pena ou não vai? E assim, rapaz, aqueles pontos de eficiência de diálogo, de ser bate e volta bem rápido, aquele dinamismo de diálogo e até a questão deles conseguirem colocar dialetos regionais dentro do roteiro do filme, isso daí de forma eficiente, tudo que tinha lá no filme de 2000, a gente encontra aqui de fato. Sem contar também com a parte da conexão entre o Selton Mello e o Matheus Nastergaile, que, mano, transpassa a tela, sabe? Porque é algo que dá pra ver que eles estavam com vontade de fazer, estavam querendo fazer. E eu vou falar pra vocês, a primeira cena, o primeiro encontro deles dois nesse filme é ouro, assim. Você vê o olho do Selton brilhar, você vê a fala embargada, o abraço forte que eles dão, parece que de fato os dois atores estavam com saudade mesmo dos personagens, sabe? Mas e aí, Branco?
Deu bom ou deu ruim? Então, rapaz, por mais que a sequência traga esse encontro do Selton Mello com o Matheus Nastergalli, no caso, né, o João Grilo e o Chicó se reencontrando, e esse momento é de brilhar os olhos e deixa o coração bem quentinho, e também traga também essa agilidade de diálogo que quase lembra um cordel, que tudo não é nem meio que falado, é quase que cantado, ritmado ali. Parece que essa sequência de fato não tinha mais nada além de só isso pra trazer pra gente mesmo, tipo, sem novidades, vamos só revisitar e relembrar aquilo que foi tão bom nos anos 2000. E por mais que o filme tenha toda essa pompa de patrocinadores chegando junto, muito mais dinheiro do que o primeiro filme, eu acredito que aqui, no Alto da Compadecida, por mais que tenha todo esse investimento com tecnologia, CGI que tá presente no filme, eu achei meio que o design de produção do filme meio que pobre. E pra quem não sabe o que é design de produção, eu vou dar uma explicação bem rápida aqui. Design de produção vai desde o figurino do personagem até tudo que tá aparecendo em tela. Então o design de produção é responsável por cada objeto que aparece, pelas cores que vão estar junto com a decisão da produção da direção de fotografia. Então o figurino, o vaso que você vê em tela, a casa que você vê em tela, tudo que tá além pro frame é uma decisão de direção de fotografia juntamente com design de produção. E o filme aqui abre com um tipo de animação misturado com um jogo de câmera e uma técnica de inteligência artificial na animação que tenta impressionar, mas acaba só ressaltando a pobreza de ficar usando CGI que nem tinha necessidade e que não chega nem aos dedos do pé da chinela da Taperoá do filme de 2000. Que tinha toda essa parte física, né, real da cidade, de verdade, do muro, do concreto, o que dava mais essa sensação de escassez e sertão brasileiro de fato. O que aqui, pelo design de produção, ficou só parecendo um cenário de peça de teatro de escola, assim, onde Taperoá não é mais um personagem como era na obra de 2000, e sim só um pano de fundo, literalmente, sabe? E é algo tão desnivelado, sabe? Porque na hora que aparece o João Grilo, o Chicó, os dentes, o cabelo, as roupas, tá tudo ali o que a gente viu de 2000, parece que eles pegaram a mesma roupa e vestiram os caras, porque tá tudo ali mesmo, amarelado, surrado, a roupa suja, tudo ali acontece, só que essa visceralidade que carrega no design de produção das roupas dos personagens destoa com o cenário, porque o cenário acaba aparecendo só um papelão por trás, ou se não um fundo verde de CGI, igual o que eu uso aqui atrás pra colocar a foto do filme pra vocês, e isso acaba querendo ou não tirando toda a visceralidade do filme, toda a parada de você sentir de fato o sofrimento da vivência na fala do João Grilo e do Chicó, porque é tudo tão teatral que tira a visceralidade e acaba indo para um lado completamente fantasioso mesmo, de como aquilo na verdade não é real, aquilo que a gente tá vendo é só um conto mesmo, e tira todo o peso da situação, o peso da decisão, sabe? E é algo tão desnivelado, porque quando se trata do figurino do personagem do João Grilo e do Chicó, tudo que a gente viu nos anos 2000 também tá nesse filme. Seja as roupas amareladas, os dentes todos amarelados, todo aquele figurino surrado, tudo você encontra nessa continuação. Porém, toda essa visceralidade do figurino acaba destoando com toda a cenografia, que tira aquele ar mais de história crua, real, visceral mesmo, para uma história quase que fabulesca. E por falar em história, aqui na continuação nós temos praticamente a mesma história do primeiro filme, só com um leve recasting trocando alguns dos atores e situações. Então a trama starta no momento que João Grilo volta misteriosamente para dentro de Taperoá e descobre que tá tendo uma corrida para a prefeitura da cidade e decide usar toda a fama que foi construída através do mito do renascimento, da ressurreição dele, né, como uma moeda de troca por popularidade e para atrair votos para ambos os candidatos, como se ele quisesse fazer um bem maior e coletivo para a população através dessa empreitada, já que os próprios candidatos estão mais preocupados em tirar o pouco que o povo tem do que de fato trazer algum benefício para a cidade. Além do elenco original trazendo o Selton Mello e o Matheus Nastergalli, nós temos aqui duas adições que são no mínimo interessantes. Uma delas é o ator Eduardo Stablish, que aqui faz uma espécie de Silvio Santos misturado com o velho da van, tendo os principais meios de comunicação da cidade de Taperoá e enfiando crediário em todo mundo através das compras dos eletrodomésticos. E a outra surpresa desse elenco, e uma das mais importantes para mim dessa continuação, foi o ator Humberto Martins, que faz praticamente o contraponto do personagem do Eduardo Stablish, que também é candidato à prefeitura de Taperoá, também advém de riquezas, mas pro lado dele é uma riqueza que vem de terras e também cabeças de gado. Se por um lado nós temos a surpresa de ter o Humberto Martins e Eduardo Stablish,
Por outro, não posso dizer que foi tanta surpresa assim, já que temos a volta da personagem Rosinha, que era o par romântico do Chicó no filme de 2000, através da atriz Virginia Cavendish, que aparece aqui meio que sem porquê e nem pra quê, com uma desculpa meio esfarrapada, que na verdade mais embarriga a trama do que traz alguma solução. E também temos a atriz Fabiola Nascimento, que faz uma personagem aqui que é a Clarabella, que também é um interesse romântico do Chicó, mas também não vai pra lugar nenhum, e o que eu achei um desperdício da atriz, já que a Fabiola Nascimento tá entre os principais filmes do cinema nacional, sendo uma ótima atriz. Para além desse recast, nós também temos Thaís Araújo, que aqui substitui o papel feito por Fernanda Montenegro no filme de 2000 como a Compadecida, que também entrega eficiência na sua atuação, tenta trazer uma emoção, mas, mano, não tem como comparar com o que a Fernanda Montenegro fez lá. Querendo ou não, a Fernanda Montenegro é a atriz 01 do BR, né, mano? Então assim, rapaz, no final das contas, essa continuação mais parece meio que um rebranding de marca, onde a logo é atualizada, os ideais da empresa é atualizada, tem aquela cara de ser algo novo, mas no final das contas acaba não tendo nada inédito e sendo só uma réplica que vive à sombra do filme de 2000, onde você mata a saudade dos personagens, mas não consegue encontrar motivo aparente para aquele reencontro acontecer ou para essa trama de fato acontecer. E aquilo, família, a gente até encontra aqueles bordões antigos que ficaram famosos no filme de 2000 e o diretor sabe que esses bordões vai tocar no nosso coração e coloca em momentos pontuais como uma questão de recompensa para você estar acompanhando aquela história que, por mais repetitiva que seja, ainda vai dar uma aquecida de coração quando você ouvir um "só sei que foi assim", alguma coisa do tipo. Porém, a sensação de déjà vu é tão grande aqui de algo que você já viu, que se eu falar pra vocês que chega em uma certa minutagem, a pessoa nem precisa mais ver o filme, porque nada mais, nada menos que um repeteco do que ela já assistiu nos anos 2000. E por mais que eles tentaram dar uma atualizada nos efeitos, tirar a praticidade dos efeitos e colocar o CGI, a IA aqui funcionando, eu acho que isso destoou demais do filme e foi praticamente um tiro no pé. Porque histórias como o Auto da Compadecida, que retrata esse lado do Brasil mais sertanejo, mais carente, de pé no chão mesmo, necessitava de fato de ter uma cidade. E se tinham dinheiro para isso, por que não foram atrás de uma cidade? Por que resolveram criar tudo em CGU, em cenário falso, em fundo verde, sabe? Eu acho que acaba sendo uma pena isso acontecer com um filme tão importante. E antes que falem nos comentários que o Auto da Compadecida também é uma peça de teatro, família, eu sei que é uma peça de teatro, mas eu acredito que uma mídia é um pouco mais diferente da outra, porque no teatro a gente tem ali a visceralidade das coisas, a atuação em si, você tá vendo aquilo a olho nu, coisas que acabam sofrendo uma falta de produção que o cinema sempre cumpre. O cinema sempre cria para além do cenário. O cinema sempre tenta te transportar para dentro da tela. O teatro eu acredito que seja uma experiência onde você participe em tempo real ali da trama. Já no cinema não, você tem tempo para criar produção, você tem tempo para pensar nos detalhes. E aqui parece que algumas coisas, como o figurino deles e alguma direção ali de atores, foi tão bem pensada, tão bem feitinha, mas parece que outras os caras, mano, joga na pós aí, resolve no CGI e já era, tá ligado? E eu nem vou citar aqui a questão da falta da sincronização em algumas cenas com alguns personagens, em especial a personagem da Fabiola Nascimento, que de fato não faz sentido nenhum, tá totalmente errado, totalmente distoante do que ela tá fazendo e como ela tá falando, como ela tá impondo voz. E mesmo sabendo que nos filmes é muito normal acontecer uma redublagem, digamos assim, em estúdio, pra captar as falas melhor, eu acho que aqui, depois de 25 anos, um clássico master aqui do Brasil, deveria ter passado por uma revisão e ter tido um pouco mais de cuidado, carinho com a obra mesmo, sabe? O filme logo logo tá chegando nas plataformas de streaming pra você conseguir acompanhar e assistir em casa. Mas eu acho que, por mais que a gente deva, de fato, impulsionar o cinema nacional, investir no cinema nacional, ir na sala dos cinemas, assistir os filmes brasileiros, eu acredito que o Auto da Compadecida 2 passa por uma coisa que diversos filmes passam, que às vezes é só uma questão de mais caça-níquel do que de fato produção e carinho pela obra, sabe? E eu acho que é exatamente esse motivo que faz os brasileiros não quererem ir no cinema assistir filme do Brasil, sabe? Porque às vezes são filmes que poderiam ser produções, ou são produções que foram feitas pra televisão, mas aí os caras acham que aquela mesma produção vai caber dentro de uma tela gigante e tudo mais, e na verdade não é assim que funciona, né? O cinema, o preço do ingresso tá cada vez mais caro, a pipoca é cada vez mais cara, tudo é cada vez mais caro, então eu acho que o valor de produção, ele tem que ser
correspondente, né, essa parte de dinheiro que a gente gasta para ir até uma sala de cinema. Aqui no caso, quando a gente vê essa produção, a gente acaba encontrando algo que nós estamos tão investidos com a nossa nostalgia, a nossa emoção de encontrar esses personagens, que eu acho que eles mereciam algo melhor, sabe? Algo mais trabalhado. Ou se não, esquece a cidade, foca só nos dois personagens em outro lugar. Se não tem tanto dinheiro pra fazer um CGI bom, uma pós-produção boa, esquece o CGI, vai pra um local físico, acha um local de verdade, uma cidade abandonada, não sei. Faça algo que seja correspondente à seriedade da obra, à importância que ela tem. E assim, família, eu preciso ser justo aqui, porque o elenco tá ótimo. Não falta nada no Selton Mello, não falta nada no Matheus Nastergalli, não falta nada no Eduardo Stablish, não falta nada pra ninguém. É só uma questão de tudo que tá ao redor deles que não funciona muito bem. E aí parece que o diretor só colocou esses pontos assim, usei o CGI, usei essa técnica de filmagem, usei essa forma, mas pra vender o filme, pra atrair público, que de fato acabou dando certo, porque ele acabou sendo uma das maiores estreias desde a pandemia, mas por outro lado, acaba sendo uma pena, mano, pra personagens tão carismáticos, tão importantes e que a gente gosta tanto, sabe? E pra finalizar, eu acho que o argumento final é sobre isso, numa interpretação até mais livre. Eu acho que obras como essa, que resgatam uma nostalgia nossa, resgatam esse valor de produção, essa história do Brasil, e algo abrasileirado, tem que ser feito com coisas nossas mesmo, assim, né? Porque a gente tá na indústria que tá concorrendo com filmes da Marvel, filmes de estúdios gigantes, a gente tem que abraçar a nossa brasilidade na parada, sabe? Pô, mano, vamos fazer um negócio legal, vamos trazer pra frente. Se o filme não vai ter o budget pra gente fazer uma parada incrível, vamos jogar no seguro e trazer os personagens, porque cada ator que tá aqui nesse filme consegue segurar você na tela ali, porque entrega o drama, entrega a felicidade, entrega a alegria, entrega o momento do choro, entrega tudo ali. Os atores são ótimos, só que o que permeia eles é que não bate. Essa modernidade pra contar uma história quase que regional, quase que retratando esse lado completamente mais sertanejo do nosso país, precisa de fato ter uma produção que envolva menos tecnologia e mais visceralidade, coisas físicas, porque eu acho que o filme se trata disso, sobre a fome, sobre a pobreza, sobre a falta de recurso, sobre a água, e tudo isso daí são problemas que estão aqui no nosso país, que se tratam de problemas reais. Então tudo que tiver ao redor, que for real, traz mais a gente ainda pra trama e deixa a gente mais investido. E por fim, minha nota para O Auto da Compadecida 2 é 6. Então uma dica aqui do seu parceiro branco: se você é igual eu, que tem 30 a mais e assistiu o filme de 2000 e tá querendo ver essa continuação, vai de coração aberto, mas vai com o cérebro desligado, porque você não vai encontrar muitos motivos, não vai encontrar nada que impulsione a trama pra acontecer, mas vai dar aquela matada de saudade nos personagens. Já você que não assistiu o clássico de 2000 e vai assistir essa continuação, para tudo, assiste o de 2000, depois assiste essa continuação, porque você vai entender os meus argumentos e talvez até concorde com alguns deles. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque nós estamos fazendo a expansão do Mundo Sem Nexo. E a gente se encontra no próximo Refúgio Nerd. Até a próxima!